Fala pessoal, tenho uma novidade aí para vocês, tá? O que eu quero falar hoje com vocês? Quero falar para vocês como que eu transformei a minha vida com BPC Loas, mesmo tendo OAB, tá? Como eu superei a insegurança para transformar a minha vida. Não sei se já aconteceu com você, de você se sentir aquele frio na barriga em começar algo novo. Eu já tendo formação, experiência, diploma e mesmo assim uma insegurança batia. Pessoal, eu sou o Arnon Damasceno, advogado, especialista em direito previdenciário e eu já vivi exatamente isso. De acordar cedo, ter aquela rotina em escritório pequeno. Já fiz reunião, pessoal, em shopping, né? Não sei, quem nunca, né? Não tinha escritório, mas sempre aquele sonho de crescer. Mas me travava, sabe o quê? O medo do novo. Como eu comecei com BPC Loas, mesmo com a OAB parecia que eu estava começando do zero. O que me libertou foi descobrir que o BPC Loas, quase tudo é na esfera administrativa, direto no INSS. Sabe, sem juiz, sem audiência. Eu não sei se você já se preparou para uma audiência, mas não é fácil. Volta e meia a gente ouve gracinha de juiz, uma conversa mole, a gente tem que ser mais rígido. Quando o juiz não quer colocar lá na assentada uma questão que você entende que é de ordem e você tem que se posicionar. Só que dentro do INSS não tem isso, não tem juiz, não tem audiência, sem aquela formalidade toda, né? E é isso que eu quero te mostrar. Eu quero mostrar para você como que você pode aprovar R$ 10.000 em benefício do BPC Loas em até 90 dias, mesmo sem ser advogado, vencendo seus medos e inseguranças, começando do jeito certo. Pessoal, fica comigo que eu vou te mostrar o bastidor, como que funciona, tá? Vou te levar agora para uma época da minha vida que era uma rotina, né? Aquela rotina de acordar cedo, de levar filho para a escola, chegar no escritório, uma pilha de processos esperando. E eu fico pensando, será que eu vou dar conta? Será que vão confiar em mim? Mesmo com a OAB, o medo de errar era enorme. Chegava em casa cansado, mas não desligava, sabe? Às vezes eu, por exemplo, acordava no meio da noite, não sei se já aconteceu com algum de vocês aí, quando acordava no meio da noite, lembrando de um processo. Ih, rapaz, será que é aquele processo... E ligava o computador, não se contentava enquanto não ligava o computador e olhava para ver como é que estava o andamento do processo. Se você é advogado, eu acredito que você já passou por isso. Mas no BPC Loas, tudo parecia novo. Mas o que me tranquilizou é que a maioria dos casos é administrativo. Nada de tribunal, nada de audiência, nada de toga, nada de juiz. Era eu e o cliente. E o INSS, né? E a vontade de acertar. Eu já perdi noites, né, de sono, me comparando com colegas. E eu entendo que essa é a pior coisa que você pode fazer, tá? Fulano de tal fecha tantos contratos e eu aqui patinando. Mas a verdade é que ninguém mostra os bastidores, a realidade. Todo mundo sente medo, pessoal. Todo mundo sente medo de começar uma área nova. E o que mudou, o que fez o jogo virar para mim foi entender realmente o BPC Loas é o caminho no administrativo, direto no INSS. O que dá para aprender e errar, corrigir e recomeçar. Sabe por quê? Porque dentro do INSS, se você errar alguma coisa, perder um prazo, você ainda tem o judicial. Mas se você erra no judiciário, me diz como é que fica. Você está perdido. Então, assim, teve momentos que eu quase desisti, tá?
teve um protocolo que eu errei e perdi um prazo no administrativo. O prazo para administrativo, para recurso, é um pouco diferente do judicial. O judicial é 15 dias, no administrativo é 30 dias. 30 dias para fazer um recurso administrativo. Mas aí, o que aconteceu? Falei com o cliente, tive que falar, fiquei envergonhado com o cliente, até que um amigo chegou e falou para mim: pô, Arnon, só erra quem faz. No administrativo, você pode corrigir, ninguém depende aqui de juiz para acertar o rumo. Aí eu entendi. O segredo é agir mesmo com medo. O procedimento administrativo vir a ser o maior aliado. Se você entende ali os pormenores, o que é rotina para o INSS, o que a gente chama de democracia não, burocracia, nada mais é do que algo que é previsível. Bom, a gente sabe que o INSS vai exigir a biometria. Por que não faz a biometria? Sabe que vai exigir o cadastro único. Por que não faz o cadastro único antes de fazer o requerimento? Então foi assim, errando e corrigindo, que eu cheguei ao resultado que eu ensino hoje. Aprovar R$10.000 com BPC Loas em 90 dias. Meu compromisso é esse, aprovar R$10.000 em 90 dias em requerimento de benefício de BPC Loas. Mesmo sem ser advogado. Isso aqui não é só para advogado, não. Isso é para todo mundo. Porque a instrução normativa, ela autoriza a pessoa com mais de 18 anos, não sendo analfabeta, então tem que ter ensino fundamental, a pessoa pode ir lá e fazer a solicitação de um requerimento, de um pedido, representar alguém dentro do INSS, ser um procurador dentro do INSS. O que você precisa entender é como que funciona dentro do INSS, como que funciona a tal burocracia que é previsível. Tá? A instrução normativa, ela explica cada ponto. Tá? As minhas primeiras tentativas e erros foi qual? Meu primeiro protocolo foi uma novela. Eu fiz tudo pelo meu INSS, revisei 5 vezes, liguei para cliente, consultei um colega e mesmo assim veio a exigência. Na hora bateu aquela vergonha, mas eu respirei fundo e expliquei para o cliente. Resolvi rápido e ganhei logo um elogio pela atenção no processo administrativo. Não é o fim, pessoal, errar. É aprendizado, né? E é a chance de corrigir. Então, assim, depois desse tempo todo, eu criei um protocolo sem erro, um procedimento, um checklist simples de documentação em ordem, protocolo, acompanhamento, resposta e exigência. Para cada exigência tem um protocolo, tem uma forma de resolver. Bem feito, tá, pessoal? Não é algo que de qualquer jeito, não. Tem gente que acha que só com a OAB que traz a confiança, mas é um mito, pessoal. Se você não tem OAB, não precisa se preocupar com isso agora. Claro que eu tenho um módulo, e muito aluno gosta muito, que é um módulo Escala e Liberdade. Esse módulo eu ensino a atuar com BPC Loas no judicial. E eu ensino ponto a ponto como que você vai escalar e como você vai ter liberdade. Porque quando eu falo liberdade, é porque não tem a limitação, basicamente, da renda de 1/4 salário mínimo que tem no administrativo. Judicialmente, a gente pode juntar lá comprovante de aluguel, comprovante de despesa, e o juiz tem considerado, porque tem um tema 27 do STF que ele amplia, ele flexibiliza essa questão de 1/4 salário mínimo, tá? Então é bem interessante. Mas assim, a princípio, tá? A princípio, no protocolo sem erro, no mapa da burocracia, nos módulos, eu ensino tudo no administrativo. Eu, particularmente, prefiro o administrativo do que o judicial. Aí tu vai me perguntar, por quê, doutor?
porque simplesmente não tem precatório no administrativo, não tem RPV no administrativo. No administrativo é concedido benefício, é só você ir lá e receber o teu valor, tá? Se você tem OAB, vai usar e vai agregar, tá? Não tem nenhum problema. Mas se não tem, foque em ética, cuidado com o método. Você seguindo o método, você tem resultado. E eu acredito que você quiser ter mais liberdade, você vai continuar estudando, fazendo a faculdade, ou então tu vai encontrar um colega e vai fazer uma parceria, não tem problema. Tá? E dá para ter muito resultado. Esses 10 mil reais que eu coloquei ali, em benefício do BPC Loas, é simplesmente em 90 dias você ter esse resultado, mesmo sem OAB, tá? Pessoal, assim, no começo você atende o cliente aonde der, na cozinha, no WhatsApp, na padaria do bairro, e você vai ouvir não, e vai ser ignorado, vai sentir que ninguém te dá valor, mas no BPC Loas, tudo administrativo, se você conseguindo um cliente, tendo resultado com um cliente, você vai ver que começando pequeno você vai crescer rápido, porque um indica o outro. Eu comecei, pessoal, no sofá da minha casa, na verdade no sofá da casa da minha mãe e do meu pai, com o notebook na mão, digitando uma peça. Então, assim, não importa como que você vai começar. Um computador velho, tá? Não era um MacBook igual eu estou hoje, não. Tá? Liguei muito para o INSS também, tá? Liguei muito, 135. E fui, na época eu ia na agência, tá? Então é possível chegar nos 10 mil reais de benefício aprovado em 90 dias. Começando com o que você tem aí, tá? Sem problema. Pessoal, vou te dar aqui um micro método para você começar a vencer a insegurança, tá? O que você vai fazer? Você vai listar os seus maiores medos no papel. Separar o que você pode controlar, revisar, pedir ajuda e estudar, tá? Transformar cada ação em um pequeno passo. Porque, na verdade, o que você vence, como que você, não tive resultado. Na verdade, aquele resultado foi micro resultados, que empilhados deu o resultado maior. Então, assim, só de você estar assistindo esse conteúdo aqui, você já está criando na sua mente um micro resultado. Você começa com a pequena e comemore, tá? Atendeu um cliente, o cliente fechou, assinou um contrato, você nem ganhou ainda o benefício, já comemore, tá? Porque vai ficar tão normal você fechar contrato que você não vai nem ligar para isso. Você vai ter resultado. Se você seguir um método, você vai ter resultado. Comemore cada vitória, um protocolo, um elogio, uma exigência do INSS resolvida. Compartilhe o que aprendeu sem medo de parecer iniciante. Tá? No processo administrativo, cada um atende. Cada atendimento vira uma espécie de experiência real. Entendeu? Por mais que foi indeferido, vai fazer recurso administrativo. Eu tenho um módulo que eu explico como é que faz o recurso administrativo, cada ponto, mas que é um módulo virada de jogo. Tá? Virada de jogo é um módulo que eu ensino a fazer recurso administrativo, como é que funciona o prazo, cada situação. Tá? Então, assim, depois que você listar isso, lista também os seus medos e suas conquistas. Tá? Pessoal, já deve ter acontecido com você chorar porque teve um benefício indeferido. E eu acredito que pode ser indignação ou a frustração de muita gente que está me assistindo. A pessoa está numa situação aí de um sentimento até de desistir. Eu, antes de mergulhar no previdenciário, no BPC Loas, eu senti isso quando teve uma análise de um recurso
inominado do juizado especial, onde a juíza ela reverteu tudo. E eu entendi o seguinte, quando eu entrei no prévio efetivamente, que não tem como acontecer isso. Só se for uma aventura jurídica, uma lide temerária. Mas por quê? Porque como é que eu vou explicar isso? É os requisitos que se encaixam, tá? É como se fosse o INSS fosse a forma, tá? E se você pegar o bolo e encaixar ali na forma certinho, vai sair um bolo pronto. Se você pegar a massa, botar na forma, vai sair o bolo pronto. Então, assim, é mais ou menos dessa forma, mas assim, você perder essa confiança não compensa. Então, assim, quem faz com o coração no BPC Loas conquista resultado. E muita indicação, tá, pessoal? Então, assim, você tem que fazer com dedicação, com coração, que você vai ter resultado. Tá bom? Pessoal, comemore as pequenas vitórias. Tá? As pequenas vitórias, elas têm que ser comemoradas. O meu divisor de águas foi a primeira aprovação. Não era um caso difícil, nem de valor alto, mas mudou tudo. Ver a alegria do meu cliente em receber. Sabe aquele olhar que tu fala assim, praticamente tu vira o Deus daquela pessoa. Teve já cliente que falou para mim assim, é Deus no céu e você na terra. Se não fosse você, eu não conseguia. E perceber que você está fazendo a diferença. Você vai sentir isso. Tá? Cada pequena vitória é um degrau para o sucesso. Se você, de repente, acha que o processo não chega nos 10 mil, eu vou te falar, chega sim. Se você repetir o processo, chega nos 10 mil em benefícios aprovados em até 90 dias, com dedicação. Tá? Agora eu quero ouvir de você. O que mais te trava hoje? Tá? Eu quero que você comente aí, tá? O que mais te trava, tá bom? Por quê? Porque eu vou estar fazendo o seguinte com vocês. Você vai comentar aí, vai compartilhar esse vídeo com alguém que precisa de coragem, tá? Precisa de coragem. E tu vai seguir o canal, tá? E eu vou compartilhar mais histórias reais, sem filtro. E você coloca na sua agenda aí, tá? Dia 9, 10 e 11 de dezembro, tá? De dezembro. Dia 9, 10 e 11 de dezembro. Eu vou abrir tudo sobre o meu método. Os meus erros, os meus acertos. E eu quero te mostrar o passo a passo de como que aprova 10 mil reais em BPC Loas em 90 dias. Mesmo sem ser advogado, direto no administrativo. Pessoal, eu vou ensinar como se comportar numa perícia. Vou mostrar na prática como que você faz um requerimento administrativo. Eu quero assim que você pelo menos saia desses 3 dias sabendo fazer um pedido administrativo. Sabendo os maiores detalhes, né, as maiores questões do direito administrativo previdenciário. Porque assim, no direito administrativo, como que funciona? A gente tem que trabalhar verdadeiramente antes do requerimento. Então assim, às vezes você, não, é só fazer o requerimento. Não é só fazer o requerimento. É um trabalho que antecede o requerimento. É um trabalho que é antes do requerimento. Você tem que analisar se a pessoa tem biometria. Hoje é uma exigência legal a biometria. O que é biometria? É um
cadastro que é feito pela União, tá? E como que você faz a biometria? Isso tudo eu vou ensinar passo a passo. Mas eu vou explicar aqui mais ou menos como é que funciona, para você já ter um norte, tá? Como é que funciona o passo a passo da biometria? Tem mais ou menos 3 opções para você estar fazendo a biometria, que é através da carteira de trabalho, através da carteira de identidade, carteira de habilitação, tudo isso faz a biometria, e também através da nova carteira de identidade, tá? A nova, e ela é gratuita, e a pessoa vai lá e faz com o CPF como numeração única. Então, assim, acaba aquele monte de número. Número de identidade, número de CPF, não. Agora é só o CPF. E aí, como é que você faz? Mas como é que eu oriento a maioria das vezes meus clientes? A fazerem através do e-cartório. E-cartório é uma plataforma que é feito o cadastro eleitoral. Tu cadastra pelo celular mesmo. Tu faz o cadastro ali do teu e-título. E-título. O aplicativo é e-título. E-cartório é outro procedimento. É e-título. Você entra lá pelo e-título, num aplicativo, baixa na Play Store ou na Apple Store e você consegue solicitar, tá bom? E aí você consegue visualizar se a pessoa tem biometria ou não, tá? E aí através disso você consegue solicitar. Isso é uma das exigências, tá? Você consegue tirar um print lá dentro desse aplicativo e-título. Você consegue visualizar se a pessoa tem biometria ou não. Se tiver biometria cadastrada, aparece lá, biometria validada e tal, e tirar um print disso e cumprir a exigência. Uma outra forma, outra exigência que é bem comum, sabe qual? Bem comum mesmo, cadastro no CRAS. Tá? Cadastro no CRAS, todo bairro, todo município tem um lugar que é feito o cadastro do CAD único. E lá a pessoa vai e informa ali os dados. Informa ali, por exemplo, qual é a renda, quantos... Cara, as perguntas são bem incisivas, né? Pergunta até quantas televisões tem, pergunta muita questão assim, até pessoal, bastante coisa pessoal. Então, assim, acaba que interfere um pouco na vida da pessoa, né? Pergunta quantos banheiros tem na casa. Então, assim, a pessoa tem que informar quantas pessoas moram, qual é a renda das pessoas que moram ali naquele imóvel. Então, é essencial fazer esse cadastro, tá? E o que acontece muito? Às vezes a pessoa faz o cadastro, porque o cliente vai chegar para você, não, eu tenho um cadastro, eu tenho um Bolsa Família. Pessoal, não quer dizer que a pessoa tem Bolsa Família, que a pessoa tem direito ao BPC Loas. Você tem que olhar o cadastro. Você tem que ir lá, dar uma olhada para ver se realmente a pessoa tem direito ao BPC Loas, tá? Então, assim, são questões que são muito importantes você observar. E um outro ponto que eu entendo que é interessante você observar é com relação ao CNIS, tá? CNIS também é muito importante. A gente vai entrar bem no mérito. Eu vou te mostrar o que é um CNIS, porque você talvez nunca ouviu falar em CNIS, tá? CNIS é o Cadastro de Informações Sociais. CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ali vem todo o histórico. Se você já pediu benefício, se você tem carteira assinada. Então, ali, às vezes você tem um vínculo ali que está em aberto.
tem um vínculo ali que está em aberto. E esse vínculo, por exemplo, a pessoa trabalhou na Coca-Cola. Não sei nem se eu posso falar nome de empresa assim. Mas vamos lá. Vamos dar um exemplo que a pessoa trabalhou na empresa de refrigerante. A pessoa começou a trabalhar lá em 1990. E aí a pessoa saiu da empresa de refrigerante em 95. Porém, a empresa, por um erro administrativo, não deu baixa em 95. E tá lá aquele vínculo em aberto. E aí você me diz, o que vai acontecer quando a pessoa for pedir o BPC Loas? O BPC Loas, a pessoa vai solicitar o BPC Loas e vai constar lá o seguinte, ó, seu Ricardo, consta aqui que você tem renda, porque você está vinculado a essa empresa aqui de refrigerante e ela não fechou o vínculo, então provavelmente você está vinculado, então eu vou considerar que você tem renda e vou aqui indeferir o teu pedido. Por isso que eu digo que é um trabalho de prevenção ou precaução? Precaução, tá? Precaução. Na verdade, você tem que prever antes de acontecer, porque você já sabe que vai acontecer. Tá? Então, assim, você tem que observar esses pontos. Tá? Uma outra questão é o seguinte, é que o BPC Loas é para pessoa deficiente, certo? Mas existe uma questão que não é qualquer pessoa deficiente, é pessoa deficiente com impedimento de longo prazo. O conceito de deficiência para o BPC Loas é impedimento de longo prazo. Então tem que observar isso, impedimento de longo prazo. E qual é o impedimento de longo prazo? A lei, ela determina que o impedimento de longo prazo é 2 anos, tá? 2 anos. Então, basicamente, pessoal, se a pessoa não tiver 2 anos de deficiência, ela não consegue BPC Loas. Então, assim, tem que ser observado esses pontos, tem que ser observado. Pessoal, vou reiterar aqui com vocês, tá? Nos dias 9, 10 e 11, deixa eu só confirmar aqui na agenda se são esses dias mesmo. Dias 9, 10 e 11, isso mesmo. Dia 9, 10 e 11 de dezembro, a gente vai estar falando sobre o método, tá? BPC Loas Descomplicado, onde eu vou fazer você ter resultado em 90 dias. Em 90 dias você vai fazer R$10.000 em benefícios aprovados dentro do INSS, em 90 dias, tá? Eu quero que você tenha resultado e eu vou fazer isso acontecer, tá bom? Dia 9, 10 e 11. Não vai ser uma aula, pessoal, vai ser uma verdadeira imersão para você que quer aprender sobre o processo administrativo do BPC Loas, tá? BPC Loas Descomplicado. E eu vou te falar, você vai poder ter cliente em todo lugar do Brasil. Em todo lugar do Brasil você vai ter cliente, você vai ter resultado, tá? Eu mostro como é que é feito o pedido, como que é feito o atendimento ao cliente, como que você tem a praça de captação. Então, assim, é muito importante que você fique comigo, tá? E marque aí essa data na sua agenda, dia 9, 10 e 11 e 12 de dezembro, tá? 9, 10 e 11. Eu falei 12 não, né? 9, 10 e 11 de dezembro vai ser o dia que o livro vai ser aberto. Vai ser o dia que efetivamente eu vou te mostrar como que se tem resultado com o BPC Loas. Só com
com essa imersão desses 3 dias, essa imersão, eu costumo cobrar ela, mas eu quero fazer algo revolucionário. Eu quero que você aprenda de forma gratuita. Só com essa imersão você já vai poder aplicar e ter resultado, tá? Eu vou fazer um compilado de todo esse método em 3 aulas, dia 9, 10 e 11 de dezembro, para você ter resultado com BPC Loas. Tá? Eu quero que você tenha resultado com BPC Loas. Então, é assim que a gente vai fazer, tá bom? Pessoal, vou deixar o link aí para você se inscrever, tá? E ver se na minha próxima história de superação a gente vai junto vencer todos os pedidos de BPC Loas de forma descomplicada, tá? Eu quero que você tenha resultado. Quero que você pegue na minha mão e eu vou te levar para o resultado, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu? Valeu, pessoal. Um abraço aí para vocês e até a próxima.